E vamos dar início a mais um super resumo, uma revisão de todo o conteúdo que foi trabalhado durante a semana, tanto as questões oficiais da prova teórica do Detran, quanto as questões do simulado, e lembrando que é válido para todo o território nacional. Então já deixa o teu joinha, já escreve aqui qual é o seu estado, qual é a sua cidade, e vem comigo para mais uma revisão para garantir a sua aprovação. São medidas que devem ser adotadas em caso de acidente, exceto. Sempre que nós tivermos a palavrinha exceto, errado, incorreto, o que não se deve fazer é aquela questão, é aquela situação onde nós temos 4 alternativas, diferente das demais, que 3 estão erradas e uma está certa. Aqui nós vamos ter 3 alternativas certas e uma alternativa errada. E ele quer que vocês marquem justamente a errada, o exceto, o incorreto. Na letra A, ele fala evitar agir sozinho, pedir ajuda a outros motoristas. Na letra B, remover imediatamente as vítimas do interior do veículo. Letra C, não remover ninguém que apresente sinal de fratura da coluna ou do pescoço, a não ser que haja risco de incêndio. Letra D, parar seu veículo em local seguro, cuidar de sua segurança ao prestar o socorro. Bom, primeiro, vamos identificar então quais que estão corretas. A letra A é a alternativa correta, evitar agir sozinho. Letra C também, não remover ninguém. E letra D, parar seu veículo em local seguro. Então, o errado, o incorreto, é remover imediatamente as vítimas, uma vez que nós não vamos remover as vítimas, não vamos tirar capacete de motociclistas e nem tirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima. E ainda, não dar nada para a vítima beber ou comer. Mais uma com a presença da palavra exceto. São sintomas, são sinais e sintomas do estado de choque. Então, o que vocês podem fazer? Tirem o são e coloquem assim, ó. Não são sinais e sintomas do estado de choque. O que é o estado de choque? Estado de choque é quando a pessoa ela está momentaneamente paralisada. Ela recebeu uma notícia ou ela passou por um acidente, por um sinistro, então ela momentaneamente ela está meio que travada. Ela está mais lenta, digamos assim. Na letra A, ele vai falar em pressão alta e respiração normal. Na letra B, pulsação rápida e fraca. Na letra C, palidez. E na letra D, sudorese, que nada mais é que o suor frio. Bom, se ela está em estado de choque, se ela está levemente, momentaneamente paralisada, o que ela vai ter? Pulsação rápida e fraca, ela vai ter palidez e ela vai ter sudorese. O que ela não vai ter é a pressão alta e a respiração normal, porque é o que ela não vai ter, ela não terá pressão alta e não terá a respiração normal. 2 motoristas cometeram nos últimos 12 meses os seguintes infrações: motorista 1 e motorista 2. Motorista 1 teve uma infração leve. Qual que é a pontuação da infração leve? 3. E uma média. Qual que é a pontuação da média? 4. 3 mais 4 é igual a 7. E o motorista 2, uma infração gravíssima. Qual que é a pontuação da infração gravíssima? 7 pontos. Infração gravíssima, 7, grave 5, média 4, leve 3. Nessa situação, o número de pontos acumulados por cada um desses motoristas é respectivamente. Quando ele fala no respectivamente, ele quer na ordem. Primeiro o motorista 1, depois o motorista 2, certo? Na letra A, 6 e 7, não. Letra B, 7 e 7, sim, com certeza. Então, não é letra C e nem letra D. Então, neste caso, letra B de bola, 7 e 7.
gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Lembrem-se sempre que vocês precisam somar essas pontuações e que, respectivamente, ele quer na ordem. Primeiro o motorista 1, depois o motorista 2. Primeiro a pontuação do motorista 1, depois a pontuação do motorista 2. Aqui eu coloquei uma outra questão que caiu bastante esse final, está caindo bastante esse início de mês. Aqui ele está mencionando para nós 3 motoristas. E é muito parecido. 3 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações: motorista 1, motorista 2 e motorista 3. Motorista 1, 2 infrações leve. Qual que é a pontuação da infração leve? 3. Só que ele cometeu quantas? 2. Então, é 3 mais 3, que é igual a 6. Motorista 2, 3 infrações gravíssimas. Qual que é a pontuação de cada infração gravíssima? 7. Então, é 7, 1, 2 e 3. 7 mais 7 mais 7 é igual a 21, ou 7 vezes 3, que também dá 21 pontos. E o motorista 3, 2 infrações graves. Qual que é a pontuação da infração grave? 5. 5 mais 5 é igual a 10. Então, a resposta correta, respectivamente, ou seja, primeiro, motorista 1, 6 pontos, que está aqui. Motorista 2, 21 pontos, que está aqui. E motorista 3, 10 pontos, que está aqui. Então, respectivamente, na ordem, motorista 1, motorista 2 e motorista 3, respectivamente, é ordem 1, 2 e 3. Aqui também é muito parecido, só muda as infrações. 3 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Novamente, motorista 1, 2, 3. Novamente, respectivamente, motorista 1, motorista 2 e motorista 3. Motorista 1, uma infração leve. Qual que é a pontuação da leve? 3. Uma média. Qual que é a pontuação da média? 4. E uma gravíssima, 7. 3 mais 4 mais 7 é igual a 14. Então, motorista 1, 14 pontos, que tá aqui, ó. Motorista 2, 2 infrações graves. Como que é cada infração grave? 5. 5 mais 5. E ainda uma média, que é 4. 5 mais 5, 10. 10 mais 4, 14. Então, motorista 2, 14 pontos também. E o motorista 3, 2 infrações médias. Quanto que é cada média? 4 mais 4. Só que ele ainda cometeu 2 leves, que é 3 mais 3. Então, 4 mais 4 dá 8, certo? 8 mais 6, que é a soma desses 3 aqui, vai ser igual a 14. Então, notem que ambos fizeram 14 pontos cada um nos últimos 12 meses. Novamente, infração gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Qual sinalização prevalece sobre as demais? Letra A, placas de regulamentação. B, placas de advertência. C, as ordens do agente de trânsito. Ou D, as normas gerais de circulação. Qual a sinalização prevalece sobre as demais?
Acertou. Quem falou a letra C? As ordens do agente de trânsito irão prevalecer sobre todas as demais sinalizações. Lembrando que depois das ordens do agente de trânsito vem as ordens do semáforo e depois as demais sinalizações, ou seja, as placas e as normas gerais de circulação. Vale lembrar ainda que a preferência, a prioridade no trânsito começa com o pedestre e a sinalização que prevalece sobre as demais é as ordens do agente de trânsito. Indique a placa de regulamentação, que significa circulação exclusiva, prestem bem atenção aqui, exclusiva de bicicletas. Então, o que eu quero começar lembrando vocês? Que todas as placas que têm um corte significa proibição. Então, com certeza, não é a letra B. Na letra C, não tem exclusividade nenhuma, porque você tem um pedestre e ainda um ciclista, então também não vai ser. Na letra D, ele está apontando uma seta para a direita. Então, significa que o ciclista deve ficar à direita. Também não é. Então, a resposta correta é a letra A. Circulação exclusiva de bicicletas, porque tem somente ou exclusivamente a bicicleta na plaquinha. Lembrando, pessoal, que nesse vídeo aqui, vocês não têm as 4 alternativas como vocês têm no vídeo de simulado. Então, toda segunda, quarta e sexta, eu posto o vídeo de simulado com as quatro alternativas ali para nós respondermos juntos. E toda terça, quinta e sábado, eu posto as questões oficiais da prova teórica do Detran para vocês poderem ir fazendo um comparativo. Então, nessa daqui, eu só tenho acesso à pergunta, a resposta que o meu aluno marcou errado, que está em vermelho, e a resposta que o meu aluno deveria ter marcado correto em verde, e aí eu vou explicar, vou contar para vocês. Então, a primeira questão, ele vai falar de placas. Então, a placa A2A significa todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras. Aqui eu tenho uma dica bem especial para vocês. Vocês vão ter duas referências. Vocês vão ter a letra A e vocês vão ter a letra B. Aqui depois do número. Então, A é de advertência e depois do número vocês podem ter a letra A ou ter a letra B. Toda vez que for letra A, é para a esquerda. Toda vez que for letra D, é para a direita. Então, letra A de água é esquerda, letra B de bola é direita. Então, seja o que for, é a esquerda. Neste caso, curva à esquerda. Segundo as suas funções. Essa questão aqui caiu tanto no simulado quanto nas questões oficiais do Detran. Ele está falando da função. Função é o quê? O que ele faz? Para que ela serve? Então, as placas abaixo, pela ordem, são classificadas nos seguintes tipos. Seja o que for, a primeira placa é diferente das demais. Então, aqui vocês têm a cor vermelha e aqui vocês têm a cor amarela. Seja o que for, as duas placas têm que ser iguais. Então, no caso, a primeira placa é uma placa de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. E a segunda e a terceira é uma placa de advertência, que vai advertir, que vai alertar sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Neste caso aqui, são situações futuras. É muito comum, junto
quando vier, né, perguntando o significado da placa, estar escrito à frente. Então, é muito comum nas placas amarelas vir escrito à frente. Por exemplo, o semáforo à frente. Então, ele vai ser a resposta correta. Então, nesse caso, regulamentação, advertência e advertência. Na verificação periódica e preventiva do veículo, o condutor deve incluir os cuidados com os cintos de segurança. Na inspeção dos cintos de segurança do veículo, o condutor deve avaliar se estão em boas condições, fixados adequadamente e disponível em número suficiente para todos os ocupantes do veículo. Ou seja, se o teu veículo leva 4 pessoas, tem que ter 4 cintos. Se leva 5 pessoas, tem que ter 5 cintos. Se leva 7 pessoas, tem que ter 7 cintos e os 7 cintos precisam estar funcionando corretamente. Podemos considerar como penalidade. O que é penalidade? Suspensão do direito de dirigir, advertência por escrito, multa, entre outros, tá? Então, advertência, multa, suspensão são penalidades, ok? Não confundam com medida administrativa. Medida administrativa vai começar com a letra R. Retenção, remoção, recolhimento, retenção para o excesso de transbordo de carga, entre outros. Quando ele falar em penalidade, suspensão, multa, advertência são as que mais caem. Quando ele falar em medida administrativa, aí sempre vai começar com a letra R. A outra questão fala que transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos é uma infração com penalidade de multa e a retenção do veículo para regularização. Toda vez que tiver algo errado, algo faltando, algo para arrumar, vai gerar a retenção para a regularização. Realizar eficiente manutenção preventiva do veículo faz parte da direção segura, bem como contribui com a preservação do meio ambiente. Assim, o condutor deve saber que um dos poluentes expelidos pelos canos de escapamento dos automóveis é a fuligem, aquela fumaça preta que causa o quê? Nas pessoas, pode agravar quadros alérgicos de asma. Nas pessoas, pode agravar quadros alérgicos de asma. Ele pode perguntar também sobre os danos causados no patrimônio histórico e cultural de muitas cidades. Então, ele causa essa fuligem, essa fumaça preta, a deterioração do patrimônio histórico e cultural de muitas cidades. E em nós, né, seres humanos, pode agravar quadros alérgicos de asma. Certo condutor, após colisão, observou que havia amassamento de 2 rodas do veículo. Solicitou, portanto, a avaliação profissional, pois sabia que tais amassamentos poderiam comprometer não é a simetria dos pneus, e sim a fixação das rodas ou ocasionarem perda de ar e vibrações. Então, se ele bateu, danificou, amassou a roda, elas podem comprometer a fixação das rodas ou ainda ocasionarem perda de ar e também vibrações. A ultrapassagem nas pontes e viadutos é. Existem 2 regras quando falamos em pontes e viadutos. Vai ser proibido nas vias com duplo sentido de direção e pista única. Significa o quê? Quando você tem duplo sentido de circulação, uma pista está indo e uma pista está vindo, e é pista simples, apenas uma faixa por sentido. Nesse caso, é proibido. Agora, se você tiver, vamos imaginar que aqui seja um canteiro central, que você tenha 2 faixas indo e que você tenha 2 faixas indo. Quando forem 2 ou mais faixas no mesmo sentido, aí será permitido.
mas quando for duplo sentido de direção e pista única, apenas uma faixa por sentido, uma está indo e a outra está vindo, aí será proibido. Pedestres e animais soltos na via são condições adversas do quê? Analisem aqui. O que o pedestre e o animal está fazendo na via? Ah, professora, ele está caminhando, ele está transitando. Exatamente. Se ele está caminhando na via, se ele está transitando sobre a via, é condição adversa de trânsito. Lembrando que via é toda e qualquer superfície por onde transitam pessoas, veículos e animais. E essas pessoas, pedestres, veículos e animais circulando sobre a via, aí nós chamamos de trânsito, ou seja, trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupo. Então, pedestres e animais soltos na via, condição adversa de trânsito. Dirigir o veículo com luz alta em vias providas de iluminação pública terá como punição. Lembrando que aqui ele não está falando que a lâmpada está queimada, e sim sobre a atitude de estar com a luz alta. Na letra A, ele fala em multa e retenção do veículo. Na letra B, ele fala apenas em multa. Na letra C, recolhimento da CNH. E na letra D, multa e remoção do veículo. Bom, a resposta correta é a letra B, perdão, apenas multa. Por que é só multa? Como eu mencionei para vocês no começo, é uma atitude errada, é uma atitude incorreta. Por isso, vai gerar apenas multa. Na letra A, ele fala em multa e retenção. A retenção só vai acontecer quando tiver algo errado, tiver algo para arrumar, algo para consertar. Por exemplo, se essa lâmpada tivesse queimada, tivesse quebrada, aí sim seria um problema a ser consertado. Mas como eu mencionei, ele não tem nada errado, é uma atitude. A letra C, muito menos, recolhimento da CNH não é algo tão grave. E na letra D, a remoção só vai acontecer quando você estiver estacionado de forma irregular, atrapalhando a circulação dos demais. Aí vai gerar a remoção. Então, a retenção é quando tem algo para arrumar, a remoção é quando você está estacionado em local proibido. Agora, quando for uma atitude errada, uma atitude incorreta, vai gerar apenas a multa, que no caso é a letra B, multa. Então, dirigir o veículo com luz alta em vias providas de iluminação pública terá como punição letra B, apenas multa, porque é uma atitude errada. Dirigir o veículo sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, prótese física ou adaptações do veículo impostas em ocasião da concessão ou renovação da licença para conduzir, será punido com. Essa questão aqui nada mais é na hora que você for fazer a habilitação ou quando você for renovar a tua habilitação. Então, se você estiver dirigindo sem qualquer equipamento, por exemplo, eu preciso de lente corretora, que é o óculos. Se eu estiver dirigindo sem óculos, tem algo faltando, tem algo para arrumar. E aí vai gerar o quê? Letra A, apreensão da Carteira Nacional de Habilitação apenas. Letra B, multa e retenção do veículo. Letra C, multa apenas. Ou letra D, remoção do veículo e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. Já sabemos que não é apenas multa, porque tem algo para arrumar, tem algo para consertar. Não é nada tão grave a ponto de gerar a apreensão da carteira.
e também não está estacionado de maneira irregular para gerar a remoção. Então, a resposta correta é a letra B, multa e retenção do veículo. Retenção para quê? Para regularização. Mesma coisa se esse condutor tivesse dirigindo sem usar cinto de segurança, existe algo para arrumar, existe algo para consertar. Então, toda vez que tiver algo para arrumar, algo para consertar, é retenção. Quando for atitude errada, é multa apenas. E quando tiver estacionado de maneira irregular, aí vai gerar a multa mais a remoção do veículo. A placa R6C regulamenta que todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. O desrespeito a qualquer uma das placas vermelhas, ele vai gerar multa, vai gerar infração. Toda vez que tiver a placa sem nenhuma marcação, sem nenhum corte, ele está ditando uma obrigação. Toda vez que tiver esta mesma placa redonda com um corte, está ditando uma proibição. Neste caso, ela tem dois cortes, então ela está ditando duas proibições. A letra que nós temos aqui dentro é um E de estacionamento. Se fosse o E de estacionamento sem corte nenhum, seria regulamentado o estacionamento. Se fosse E com um corte apenas, seria proibido estacionar. Só que aqui tem dois cortes, então são duas proibições. Sabendo que essa placa dita uma proibição, vocês podem descartar a letra B e descartar a letra C, porque não é passagem sinalizada e também não é permitido, é proibido. Agora, letra A, proibido carga e descarga. Carga e descarga é uma coisa só, tá? Você vai parar o teu veículo, você vai carregar ou você vai descarregar. Então, não é. Então, vai sobrar proibido parar e estacionar. Parar são alguns segundos, tempo suficiente para embarque e desembarque, e estacionar são alguns minutos que podem chegar a horas. Então, a diferença entre parar e estacionar é o tempo. Parar apenas para embarque e desembarque são alguns segundos, e o estacionamento ou estacionar, que é mais de minutos, podendo evoluir até para horas. Agora nós temos uma placa de advertência. Todas as placas amarelas são placas de advertência. Olha a dica. Placa da advertência é situação futura, é algo que está acontecendo à frente, tá? Na letra A, ele fala em semáforo à frente. Letra B, sinalização para pedestres à frente. Letra C, atenção semáforo. E letra D, sinal vermelho à frente. Bom, não é sinal vermelho, uma vez que ele está dando as três cores, o vermelho, o amarelo e o verde, e não apenas a cor vermelha. Também não é atenção semáforo, porque atenção semáforo seria aqui agora, certo? Também não é sinalização para pedestre, porque não tem nenhum pedestrinho na placa, nem tem faixa de pedestre, nem nada do tipo. Então, só vai restar a letra A, semáforo à frente. Por que semáforo à frente? Porque é uma sinalização futura. Toda sinalização de advertência é sinalização futura. Tudo que for de acontecer está acontecendo à frente. A desobediência ao sinal vermelho ou a parada obrigatória é uma infração gravíssima e será punida com. Quando nós falamos no sinal vermelho, ou mesmo naquela placa lá que está escrito pare,
É uma infração gravíssima com 7 pontos. Se for na placa de preferencial, é uma infração grave com 5 pontos, tá? Lembra que eu falei para vocês que sempre que for atitude errada, por quê? Porque aqui é uma atitude errada. Tem algo errado? Não. Tem algo faltando? Não. Tem algo para arrumar? Não. Está estacionado de maneira irregular? Não. Então, resumindo, ó, não tem como ser apreensão, porque não é algo tão grave a ponto disso. Também não é remoção, porque ele não está estacionado de maneira irregular. Então, só sobrou a letra C, multa. É apenas multa, porque é uma atitude errada. Anotem aí. É muito importante vocês fazerem as anotações das dicas, dos macetes. E também, se vocês quiserem, está disponível aqui no canal 2 e-books feitos com muito amor, com muito carinho para vocês, um de legislação e um de direção defensiva, com as questões mais cobradas de cada tema. Tem o cronograma completo de estudos ali da matéria e mais as questões. São 134 questões de legislação e são 112 questões de direção defensiva mais cobradas. Então, aí vocês conseguem imprimir, tá em PDF, colocar as anotações, as dicas, os macetes. Então, anotem aí, para quem estiver fazendo as anotações. Atitude errada, apenas multa. Algo para arrumar, para consertar, retenção para regularização. Estacionado em local proibido, atrapalhando circulação, remoção. Que aí fica muito mais fácil se cair novamente essas questões para vocês conseguirem acertar. Nos semáforos, para o controle de passagem de veículos, são usadas as cores com o seguinte significado. Então, ele quer a cor e o que cada cor significa. Na letra A, ele fala que vermelho é pare e que verde é atenção. Na letra B, amarelo atenção, vermelho pare, verde siga. Na letra C, verde atenção, vermelho pare, amarelo siga. E na letra D, vermelho pare, amarelo siga com cuidado e verde siga. Bom, vamos descartar a letra D, porque não existe siga com cuidado. Ou é pare ou é siga, ok? Verde não é atenção. Verde é siga. Então, verde, atenção também não é. Logo, a nossa resposta correta é a letra B. Amarelo, atenção. Vermelho, pare. Verde, siga. Amarelo, atenção. Vermelho, pare. E verde, siga. Atenção. Presta bem atenção. Anotem aí. Semáforo para pedestre. Verde, vermelho e vermelho intermitente. Semáforo para pedestre não tem a cor amarela. Semáforo para pedestre, verde, vermelho e vermelho intermitente. Para começar a trafegar, o veículo precisa de muita força e pouca velocidade. Essas são exatamente as características da terceira marcha, quarta marcha, segunda marcha ou primeira marcha. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Bom, tudo tem que começar pelo número 1. Então, tem primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha, quarta marcha, quinta, sexta e assim por diante. O mais comum é até a quinta ou até a sexta marcha, quando for carro. A primeira marcha sempre será para colocar o carro em movimento. A segunda marcha é quando o carro está em movimento e você está em uma subida ou você vai fazer uma conversão. A terceira marcha você vai utilizar para reto ou para descida, tá? Encontrou uma curva, vai fazer uma conversão, encontrou uma lombada, vai reduzir para a segunda. E aí a quarta, quinta e sexta vai ser muito mais comum de você utilizar na rodovia. Ele também pode perguntar para cruzar um trecho alagado. Para cruzar um trecho alagado, vocês também
irão utilizar a primeira marcha. Então, coloque aí. Primeira marcha para colocar o carro em movimento e para cruzar um trecho alagado. Então, nesse caso aqui, estão corretos os números romanos 1, 2 e 4. Então, estão corretos aqui o 1, o 2 e o 4. O 1, aliás, ele fala que o motorista tenta ajudar duas pessoas vítimas de capotamento em uma rodovia de pouca movimentação. Para tanto, verifica os itens de segurança, solicita o socorro médico e inicia o contato com as vítimas. Da seguinte forma: no número romano 1, informando as providências que tomou. No 2, ouvindo a versão das vítimas sobre o acidente. E no 4, sendo solidário e permanecendo junto às vítimas até a chegada do socorro. Por que a 3 está errada? Olhem a situação. Discutindo com as vítimas as consequências do acidente e apontando culpados. Não vai. A situação já está extremamente delicada, então não tem o porquê discutir com as vítimas, muito menos fazer apontamentos aí de quem estava certo ou de quem estava errado. Então, só está correto 1, 2 e o 4, informando as providências que tomou, ouvindo a versão das vítimas sobre o acidente e sendo solidário e permanecendo junto às vítimas até a chegada do socorro. Lembrando ainda, não mexer, não movimentar as vítimas, não retirar capacete de motociclistas e também não dar nada para as vítimas beber ou comer. Ter domínio a respeito da utilização dos faróis do veículo faz parte da direção segura. Assim, o condutor deve saber que o uso do farol baixo é obrigatório para automóveis em rodovias, mesmo durante o dia. Então, sim, mesmo durante o dia, os veículos precisam manter os faróis baixos acesos. Lembrem-se sempre, luz baixa ou luz de posição. E atenção, para os motociclistas, é obrigatório manter o farol aceso o tempo todo. Seja na cidade, seja na rodovia, de noite, de dia, faça chuva ou faça sol. Tem que estar com os faróis acesos. Agora, pro veículo, é obrigatório para automóveis em rodovias, mesmo durante o dia. A substância diazina, que provoca poluição do ar, é lançada na atmosfera por veículos cujos motores são movidos a, pessoal, diazina, vem de diesel, óleo diesel. Lembrando que o óleo diesel é o mais poluente de todos, que em segundo lugar vem a gasolina, tanto comum quanto aditivada. Em terceiro, o álcool, em quarto e último, menos poluente e menos utilizado, que é o GNV, gás natural veicular. Então, diazina, que vem do diesel, que é o mais poluente de todos. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRANS, são órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, que é o famoso SNT, aos quais compete o julgamento de recursos contra as decisões da JARE, relativos à imposição de penalidade por órgão de trânsito estadual, da decisão do CETRAN. Pessoal, sempre que nós falarmos em recurso de multa, lembre-se da seguinte escadinha: JARE, CETRAN, e não cabe recurso na esfera administrativa. Por quê? Quando na pergunta ele não falar de órgão nenhum, a resposta sempre vai ser JARE. Quando ele falar de recurso, de multa, etc. e tal, mas não citar órgão nenhum, a resposta sempre será JARE. Quando na pergunta ele já mencionar a JARE, a resposta será CETRAN, segundo degrau. Agora,
quando na pergunta ele mencionar a Jari e também mencionar o CETRAN, o terceiro degrau e a resposta correta, não cabe recurso na esfera administrativa. Falou em recurso de multa, primeiro Jari, segundo CETRAN, terceiro não cabe recurso na esfera administrativa. Jari, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. Indique a placa de regulamentação que significa pedestre ande pela esquerda. Bom, todas as placas de regulamentação, elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias, certo? O que ele está pedindo é pedestre ande pela esquerda. Tem alguma outra informação? Não tem. Então, esta placa terá que ter apenas a presença do pedestre. Aqui vocês têm o pedestre na esquerda e o ciclista na direita. Então, é uma placa compartilhada. O ciclista vai ficar na direita e o pedestre vai ficar na esquerda, concordo? Mas aqui fala exclusivamente do pedestre, pro pedestre ficar na esquerda é a letra C. Notem que tem uma seta apontando para o pedestre que ele deverá ficar na esquerda. A placa especial ilustrada a seguir é uma. Bom, ele não está perguntando o que essa placa significa, nem qual informação ela está passando. Ele quer apenas saber qual é a função dessa placa. Essa placa tem o quê? Ela tem um fundo amarelo e os símbolos e a orla interna são em preto. Ela é uma placa de advertência. Todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Ou seja, são situações futuras, são coisas que irão acontecer. É muito comum, quando ele perguntar do significado dessa placa, ter a presença do complemento à frente, semáforo à frente, lombada à frente. Então, é muito comum. Mas se ele perguntar da função, não é orientação de destino, tá? Orientação de destino seria na cor verde ou então na cor azul. Na cor amarela é de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Para reduzir os pontos cegos do veículo, deve-se. Então, o ponto cego está relacionado com o espelho. Então, ajustar corretamente os espelhos retrovisores vai diminuir os pontos cegos, ele vai reduzir. Não vai eliminar 100%, mas vai reduzir os pontos cegos. Ajustar corretamente os espelhos externos. A transformação da corrente em alta tensão e da produção de centelha é função respectivamente. Respectivamente, ele dá na ordem. Primeiro, o 1. O que é o 1? A corrente em alta tensão. E depois o 2. O que é o 2? A produção da centelha. Então, quem vai transformar a corrente em alta tensão é a bobina. A função da bobina é transformar corrente em alta tensão. E produzir a centelha elétrica é função das velas. Então, respectivamente, ou seja, na ordem, bobina e das velas. O condutor, ao transitar com o veículo que não esteja devidamente licenciado, não comete crime de trânsito em hipótese nenhuma, tá? O veículo não estar devidamente licenciado ou mesmo a habilitação do condutor estar vencida há mais de 30 dias não é, em hipótese nenhuma, crime de trânsito. É apenas e tão somente infração. Habilitação vencida há mais de 30 dias
seja PPD ou a CNH, ou mesmo o veículo não estar devidamente licenciado, é apenas e tão somente infração de trânsito, não é, em hipótese nenhuma, crime. Pode-se dizer que o sistema de iluminação de um veículo deve ter. Então, o que precisa? Você precisa enxergar aonde? Você precisa enxergar à frente, você precisa ter luz de freio para quem estiver atrás ver que você pisou no freio, que você tem a intenção de reduzir ou de parar. E também tem as lanternas traseiras para que a pessoa possa ver você. Então, vamos imaginar que nós tenhamos um carro aqui. É um carro bem feio, mas imagine que seja um carro. Então, vocês vão ter dois faróis à frente para iluminar, para vocês verem para onde vocês estão indo. Vocês vão ter as lâmpadas de freio, que por coincidência são na cor vermelha. Tem inclusive uma questão que cai, perguntando respectivamente a luz de freio, que é vermelha, e a luz da marcha ré, que é branca. Luz de freio vermelha, marcha ré branca. E também as lanternas traseiras, para que quem esteja vindo aqui consiga visualizar o teu veículo na via. Então, o sistema de iluminação de um veículo basicamente será composto por faróis à frente, luz de freio na cor vermelha e as lanternas traseiras, que serão na cor amarela. Então, farol dianteiro, luz de freio, que vai ser na cor vermelha, lanterna traseira, que é na cor amarela, e também a luz de marcha ré, que está dentro da lanterna traseira e que será na cor branca. Em direção defensiva, previsão significa previsão é prever, é antecipar qualquer situação. Letra A. Saber procedimentos seguros de manutenção do veículo. B. Ter domínio técnico sobre o veículo. C. Antecipar situações de perigo a fim de evitar acidentes. Ou letra D. Manejar o veículo com desenvoltura. Manejar o veículo com desenvoltura é a habilidade, não é? Saber procedimentos seguros de manutenção está relacionado com a mecânica do veículo. Mesma coisa, ter domínio técnico sobre o veículo. Então, a previsão significa a letra C, antecipar situações de perigo a fim de evitar acidentes. Letra C, antecipar situações de perigo a fim de evitar acidentes é a definição de previsão. Em direção defensiva, agora sim, habilidade. O que significa habilidade? Habilidade é quando você sabe fazer alguma coisa, quando você tem técnica sobre alguma coisa. Isso na direção do teu veículo. Letra A. Manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. Letra B. Prever situações e locais de perigo. Letra C. Dirigir em estado de alerta permanente. Ou letra D. Prever complicações em um cruzamento. Vamos descartar a letra C, porque não tem como você estar em alerta permanente. Prever situações de perigo e locais de perigo é previsão. Mesma coisa, prever complicações em um cruzamento. Então, a habilidade em direção defensiva é manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. Lembrando que os 5 conhecimentos básicos da direção defensiva são a habilidade, a previsão, a decisão, o conhecimento e a atenção. Os elementos básicos da direção defensiva, pela ordem, para quem tiver com a apostila: conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. A habilidade é manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. E previsão é prever, é antecipar. Antecipar
situações de perigo, a fim de evitar acidentes. Em relação às ferrovias, o que é uma PN? P de pato e N de navio. Letra A. Passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e uma via. Letra B. Ponto neutro, local para instalar pontos de ônibus. Ó, a referência é ferrovia. Tem que haver algo a ver com a ferrovia. Ponto de ônibus tem a ver com ferrovia? Não, então já descarta. Letra C, passagem neutra, passagem para ciclista. Ele está falando de ciclista, ele está falando de ferrovia. Então descarta também. E também não é nenhuma das alternativas. Então, só nos restou a letra A. Por quê? Porque P de pato e N de navio é passagem em nível. PN, passagem em nível. Cruzamento entre a linha férrea e uma via. Ou seja, tem uma via, né? Vamos imaginar que aqui seja uma via. E aqui ele vai cortar esta via uma linha férrea. E essa linha férrea aqui vai chamar-se passagem em nível, ou seja, é um cruzamento entre a via e a linha férrea. Para uma composição, trem e vagões parar totalmente após o acionamento dos freios, qual a distância mínima? Quando ele fala na distância mínima, é pelo menos, quer dizer que vai começar por essa distância, mas poderá ser muito mais, que ela irá percorrer. O que eu quero lembrar vocês? Qual que é o tamanho de um trem? Bom, vocês vão ter um trenzinho aqui, vamos imaginar que aqui seja um trenzinho, aí uma locomotiva, no caso, né? Aí vocês vão ter um vagão, dois vagão, três vagão, 4, 10, 20, 50. Olha o tamanho que é esse negócio aqui. Logo, a distância que ele vai precisar para parar é grande. Letra A, 1 metro, mas não tem perigo, de jeito nenhum. Letra B, 2 metros, também não. Letra C, entre 3 e 5 metros, dependendo do carro, nem o carro consegue parar dentro dessa distância, tá? Então, a resposta correta é a que tem a maior distância entre 200 e 300 metros sem carga ou com carga. Lembrando que essa é a distância mínima, tá? Ele vai levar muito mais do que isso, mas no mínimo, pelo menos entre 200 e 300 metros, ele vai precisar para parar, sem carga ou com carga. Segundo suas funções, atenção a esta palavra. Função. Função quer dizer o quê? Qual é a sua função? O que você exerce? Se você trabalha numa empresa, qual é a sua função? Ah, eu faço a função X, eu faço a função Y. Então, é a função, é o que você exerce, certo? As placas abaixo pela ordem são classificadas nos seguintes. Bom, nós temos aqui uma placa amarela, uma placa vermelha e uma placa vermelha. Seja o que for, as duas placas, elas têm que ter o mesmo significado, certo? Na letra A, ele fala em advertência e regulamentação. Não tem como, porque esta placa aqui é diferente. Elas não são iguais, elas são diferentes. Então, não tem como ser a letra A. Letra B, advertência, regulamentação e advertência. Também não tem, porque essas duas aqui, elas precisam ser iguais. Letra C, advertência, regulamentação e regulamentação. Opa, essas duas aqui são iguais. Essa aqui, será que é advertência? Será que essa aqui é regulamentação? E na letra D, ela fala que todas são iguais. Regulamentação, regulamentação e regulamentação. Não é. Então, a resposta correta é a letra C. Por quê? Esta placa aqui é uma placa de advertência. A função dela é alertar,
é advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. A segunda e a terceira placa são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Ela não está perguntando o que ela significa, e sim apenas a sua função. Então, a amarela, advertência, e as vermelhas, regulamentação e regulamentação. A figura abaixo mostra um veículo estacionado na via pública. Então, temos aqui a via pública, temos aqui o veículo e ele está apontando esse bico aqui, esse canto aqui. É o alinhamento da via transversal, ou seja, é a esquina. E a pergunta é: de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, um veículo deverá guardar uma distância do bordo do alinhamento da via transversal, esquina, de no mínimo. Qual que é a distância mínima que esse carro precisa manter daqui para ele não atrapalhar a visão de quem vier nessa direção? 4 metros, letra A, 5 metros, letra B, 2 metros, letra C, ou 3 metros, letra D. Qual que vocês acham que é a distância que ele precisa manter aqui? 5 metros. Letra B de bola, 5 metros. Em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, em relação à esquina, este veículo precisa sim manter uma distância de pelo menos 5 metros. A faixa que se destina à ultrapassagem em uma pista de rolamento, com várias faixas de trânsito no mesmo sentido, é a. Presta bem atenção. O que ele está falando? Que a ultrapassagem numa pista de rolamento que tenha várias faixas. Vamos imaginar que essa via tenha 3 faixas. Não, vamos dizer que ela tem 2. Elas são o quê? Elas são no mesmo sentido. Então, tá todo mundo indo na mesma direção. Ele não está perguntando da faixa, qual é a faixa que permite a ultrapassagem, que é a seccionada, ou a que proíbe, que é em linha reta. Ela quer saber a faixa pista. É a pista da direita ou é a pista da esquerda? Letra A. Aquela com sinalização específica. Letra B. Qualquer uma escolhida pelo condutor. Letra C. A da esquerda. Letra D. A do centro. O do centro não é, já pode descartar. Não é qualquer uma escolhida pelo condutor, muito menos a com a sinalização específica, porque dificilmente vai ter. Isso é uma regra de normas de circulação e não uma placa, uma sinalização. A placa que vocês vão ter é a que proíbe a ultrapassagem, que vai ter o desenho de 2 carrinhos, né, um do lado do outro, e vai ter um corte ditando que é proibido ultrapassar. Mas placa de permissão de ultrapassagem não tem, porque é uma norma, é uma regra de circulação. Então, o que acontece? Nós transitamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda. A pista da esquerda vai ser destinada à ultrapassagem ou para os veículos que estiverem desenvolvendo maior velocidade. A pista da direita é a pista pela qual nós transitamos. E quando tiver mais de uma faixa no mesmo sentido, a faixa da direita será para os veículos de grande porte ou que estiverem desenvolvendo menor velocidade. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, lembrem-se sempre que ele não vai falar de bordo direito, não vai falar de bordo esquerdo, apenas e tão somente bordo da pista. O ciclista deve. Esta regra vale tanto para o ciclista quanto para o pedestre. Manter-se em fila única. Pedestres e ciclistas
ao transitar, ao circular pelas vias, tem que manter-se em fila única. É proibida a circulação de bicicletas em. Toda vez que falar nesta proibição das bicicletas, a resposta precisa começar com rodovias. Rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias. Rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. A ultrapassagem nas pontes e viadutos é proibida nas vias com duplo sentido de direção e pista única. E o que isso quer dizer? Vai ser proibido quando você tiver uma via simples, ou seja, uma pista está indo, a outra pista está vindo. Se é apenas uma via por sentido, vai ser proibido nas pontes e nos viadutos. Agora, se existir um canteiro central e tiver duas ou mais faixas indo, duas ou mais faixas vindo, ou mesmo for apenas uma via de um sentido só e todo mundo estiver indo na mesma direção, aí será permitido, tá? Então, é proibido nas vias com duplo sentido de direção e pista única. Quando for único sentido de direção, duas ou mais faixas no mesmo sentido, aí será permitido sem problema nenhum. Lembrando que as ultrapassagens proibidas, 95% das vezes, são infrações de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Então, ultrapassar pelo acostamento, em pontes, túneis e viadutos, quando for pista única, nas interseções, cruzamentos, ou mesmo em locais proibidos, infração gravíssima, com 7 pontos na habilitação. São circunstâncias que agravam as penalidades dos crimes de trânsito. Aqui eu quero deixar bem claro para vocês que existe crime de trânsito e que existe agravante de trânsito. Aqui no canal eu trabalho todos como crime de trânsito apenas para não ficar confuso, porque o CTB, nas questões da prova teórica, ele cobra apenas como crime. Ele não diferencia agravante de crime de trânsito. Mas, se você estiver utilizando o material desse canal para estudar para concursos, aí eu aconselho você a deixar bem claro o que é agravante de crime de trânsito e o que realmente é crime de trânsito. Então, nesse caso, ter o condutor do veículo cometido a infração. 1. Sem possuir a carteira nacional de habilitação, sim, com certeza. É o documento, o único documento que você precisa para dirigir, que é a carteira nacional da habilitação. E sim, se você estiver dirigindo sem possuir a carteira nacional de habilitação, é considerado um crime de trânsito. 2. Utilizando veículos sem placas, com placas falsas ou adulteradas, com certeza. Imagine se você está sem placa, com placa falsa ou com placa adulterada, e você atropela, e você mata alguém no trânsito. Como que vão identificar você? Não tem como. Então, sim, utilizar o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas, é um crime de trânsito. Agora, presta bem atenção. Com a carteira nacional da habilitação vencida, ou ele pode colocar vencida há mais de 30 dias, não é crime, é apenas infração. Não é crime habilitação vencida, não é crime habilitação vencida há mais de 30 dias, não é crime o veículo não estar devidamente licenciado. Só será crime, neste caso aqui, sem possuir carteira nacional de habilitação, utilizando veículos sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Agora, habilitação vencida ou vencida há mais de 30 dias, ou o veículo não estar devidamente licenciado é apenas infração, não é, em hipótese alguma, considerado crime. 3 motoristas
cometem infrações conforme descritos abaixo. Então, tem motorista 1, motorista 2 e motorista 3. A suspensão do direito de dirigir vai ser aplicado para quem? Eu só vou conseguir acertar essa questão se eu lembrar que a suspensão do direito de dirigir por velocidade ou pelo excesso da velocidade será quando o condutor transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, ok? Eu preciso saber dessa informação, senão eu vou chutar essa questão, porque eu não vou saber a resposta. Então, tá, beleza, eu sei que é 50%. Vai ter o direito de dirigir suspenso. Agora, eu vou para o segundo passo, que é fazer a conta. Então, ó, como que eu vou fazer a conta? Via arterial, a velocidade da via era 50. O condutor passou a 70. Qual que é a metade de 50? 25. 50 mais 25 é igual a quanto? A 75. Quer dizer que até 75 é uma infração grave com 5 pontos, a mais de 75, a partir de 76, infração gravíssima e suspensão do direito de dirigir. E esse condutor estava a quanto? Estava a 70. Então, ele vai ter uma infração grave apenas. O condutor 2, 40. Qual que é a metade de 40? É 20. 40 mais 20 é quanto? É 60. Quer dizer que até 60 é uma infração grave, com 5 pontos, a partir de 61 é uma infração gravíssima, com 7 pontos, e suspensão da habilitação. E ele estava a 70. 70 é mais que 61? Com certeza. Então, o motorista 2, ele vai ter o direito de dirigir suspenso. Mesma coisa o motorista 3. 30, qual que é a metade de 30? 15. 30 mais 15 é 45. Até 45, infração grave com 5 pontos. A partir de 46, gravíssima, 7 pontos e a suspensão do direito de dirigir. E o condutor estava a 65. Então, sim, motorista 2 e 3 estão dirigindo a mais de 50% do limite estabelecido para a via, estão cometendo infração gravíssima, com 7 pontos, e terão, sim, o direito de dirigir suspenso. Com relação à CNH e a permissão para dirigir, considere número romano 1, 2 e 3. Estão corretos o 1 e o 2, que é o que nós vamos ler primeiro. A CNH é de porte obrigatório quando o condutor estiver na direção, com certeza. E 2, a permissão para dirigir é de porte obrigatório quando o condutor estiver na direção. Tanto a CNH quanto a PPD são de porte obrigatório e deverão ser apresentados na versão original. Essa versão original pode ser ela em papel, que vocês recebem pelo correio, ou pode ser a versão digital. Atenção, não é um print dentro do aplicativo, não é uma foto, não. Tem que ser a CNH ou a PPD abertas dentro do aplicativo. Dica: primeira vez que você baixar, que você fizer o download da tua carteira no aplicativo da Carteira Nacional, você vai precisar de internet. Após você fazer esse download, as demais vezes que você for abrir a Carteira Nacional de Habilitação ou a PPD, você não vai mais precisar da internet. Ela abre offline. Abre a carteira, abre o QR Code ali para o guarda fazer a verificação. Então, CNH, PPD é de porte obrigatório, tem que ser em original, seja a versão oficial impressa ou a versão digital dentro do aplicativo. E a terceira fala que a CNH pode ser apresentada em cópia. Nem cópia reprográfica, nem preto e branco, nem colorido, nem reconhecido firma, nem nada. É original e não se fala mais nisso. Então, estão corretos os números romanos 1 e 2. As juntas administrativas de recursos de infrações,
jari, são órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades impostas por órgãos executivos de trânsito, contra decisões de uma jari que funcione junto ao órgão executivo de trânsito municipal, cabe recurso ao. Atenção, existe uma escada que vocês precisam subir. No primeiro degrau, nós temos a jari, no segundo degrau, nós temos o CETRAN, e no terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Quer dizer o quê? Quando na pergunta ele não mencionar órgão nenhum, a resposta será jari. Quando na pergunta ele mencionar a jari, a resposta sempre será CETRAN. Quando na pergunta mencionar a jari e mencionar o CETRAN, a resposta será não cabe recurso na esfera administrativa. Então, primeiro jari, depois CETRAN e terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Que é esta daqui, ó. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, são órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, aos quais compete o julgamento de recursos contra as decisões da jari, relativos à imposição de penalidade por órgão de trânsito estadual, da decisão do CETRAN. Então, ó, subiu o primeiro degrau, mencionou a jari, subiu o segundo degrau, mencionou o CETRAN. Qual que é o terceiro degrau? Não cabe recurso na esfera administrativa. Então, primeiro jari, segundo CETRAN e terceiro não cabe recurso na esfera administrativa, sempre nessa ordem. Jari, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. A placa R21 informa, não é sentido de circulação da via, e sim alfândega. O que é uma alfândega? Esta placa aqui, ela vai estar presente quando existe limite entre países. Por exemplo, Brasil e Paraguai, que é o mais comum. Então, aqui nós temos Foz do Iguaçu, por exemplo. Neste meio aqui, vai ter esta placa. Por quê? Para indicar que existe uma alfândega, que existe uma fiscalização para fiscalizar o que entra ou o que sai de cada um destes países. A placa R32B significa, o que nós temos na placa? Nós temos o desenho de um pedestre, ok, só que também temos o desenho de uma faixa de pedestre, ou seja, existe uma sinalização por onde esse pedestre deve passar. Portanto, passagem sinalizada de pedestre, sinalizada porque tem a presença das faixinhas. Finalizado mais um videozinho para vocês, com algumas questões oficiais da prova teórica do Detran, para você ver, para você entender como é que são as questões. E sim, se você estivesse perguntando se alguma dessas questões poderá cair na sua prova, sim, poderá cair qualquer uma dessas questões. E uma dica que eu sempre dou é vocês copiarem, copiar a pergunta, copiar a resposta correta, que isso vai ajudar a melhorar o rendimento de vocês, e se cair essas questões, vocês vão acertar. Principalmente quando vocês estiverem fazendo simulado e você errou aquela questão. Copia a pergunta, copia a resposta correta, que vai te ajudar muito a garantir a sua aprovação. Gratidão a todos pela companhia, gratidão infinita pelo carinho de todas as mensagens, de todos os feedbacks que eu tenho recebido aqui no canal, e claro que do fundo do meu coração continuo desejando a todos vocês sucesso, bênçãos, conquistas, muita proteção para vocês, para a família de vocês, e até o nosso próximo vídeo.